Feche os olhos comigo. Senhor, fale aos nossos corações por meio da Tua revelação, que venha para nós, Senhor, como um alento, uma direção de vida. Em nome de Jesus, os santos dizem amém. Diz o seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o próximo? Quando Tiago escreve sobre guerra, ele não está escrevendo porque ele simplesmente sentou e resolveu escrever, não. Ele é movido pelo Espírito a atender, a responder a algo que estava acontecendo com muita intensidade. O povo judeu é um povo de muita briga entre eles. É uma crise muito grande, eles sempre viviam em brigas, não somente com as pessoas que não faziam parte do seu povo, mas até entre eles. E nós falamos isso hoje na escola dominical com o grupo da parte da manhã, em que existia uma briga entre os samaritanos, entre os judeus, era uma tensão muito grande. E é interessante quando ele fala sobre isso, porque havia uma briga muito intensa entre aquele povo, e Tiago, movido pelo Espírito, precisa escrever dizendo que, na verdade, a luta que eles tinham estava mais ligado à luta interior que eles tinham contra Deus, do que a briga em si. E Tiago agora, no capítulo 4, está trazendo uma exortação, porque o que acontece é que a briga deles, na cabeça daquele povo, estava ligado a um zelo pela lei, pelas ordenanças da lei. Só que no fundo, o que Tiago está dizendo e está exortando é que era um falso zelo, era uma mentira. O que eles estavam fazendo era uma mentira. Veja, quando você pega o exemplo em que Jesus está na sinagoga ali, em um determinado momento, os mestres da lei, os fariseus, eles se reúnem e dizem o seguinte: olha, na lei mosaica, quem é pego em adultério tem que ser apedrejado. Vamos lá levar uma mulher que foi pega em adultério na frente de Jesus e ver qual vai ser a reação dele. Eles agiram de acordo com a lei, mas o intuito deles não tinha nada a ver com a lei, tinha a ver com o coração deles. E o que Tiago está exortando é que vocês brigam achando que estão defendendo algo, mas na verdade é um falso zelo, é ilusório, é uma briga interior que vocês têm com vocês, e vocês pegam essas situações e guerreiam até a morte. Vocês são loucos. E Tiago está exortando isso porque é algo muito importante. E quando a gente para pensar nisso, aqueles homens, quando chegam diante de Jesus e apresentam uma mulher pega em adultério, o maior exemplo de que eles realmente estavam brigando entre si com seu orgulho, porque Jesus sabia muito mais, porque Jesus tinha uma nova percepção de Deus. Veja, o que mostra que eles estavam tendo um falso zelo é o fato
de apresentar a mulher em adultério, mas aonde está o homem? Onde está o homem? A mulher se adulterou, isso não existe. Tem um homem na história. Cadê o homem? Alguém encontrou? Alguém sabe onde está? Isso é o maior sinal de que não havia zelo neles. O que havia neles era interesses. Porque o coração do homem é uma terra complicada. E Tiago está dizendo, olha, parem com esses negócios de brigar, porque a guerra que vocês estão arrumando entre vocês fala mais a respeito de vocês do que a guerra em si. Vocês não têm zelo. Vocês falam que temem, isso não é temor. O que vocês têm é uma guerra interior. E quando isso se mistura, só Jesus na casa. Quando Jesus vai dizer em Mateus capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo o seguinte, vocês, preste atenção, vocês defendiam a lei com todo zelo, mas quando Deus enviava um profeta, o que vocês faziam? Matavam. Vocês sempre mataram. Quantas vezes, Israel, Deus quis levar um profeta e vocês matavam eles? Porque vocês dizem, não, a gente defende isso aqui, ferro e fogo. Quando na verdade, vocês não defendem isso. Vocês defendem os seus interesses. Porque o profeta chegava e denunciava o pecado. O que vocês fazem? Vocês não querem aceitar. Quantas vezes os profetas disseram, vocês querem casas luxuosas e deixam o tempo desse jeito? Vocês dizem que são santos, mas têm uma vida de pecado. E quando isso mexe com o interesse, se gera uma ira. E quando gera uma ira, gera um comportamento agressivo. Guerra é uma palavra muito comum. Nós estamos acostumados com ela. Já ouviram falar da guerra de preços, né? Entre uma loja contra outra? É uma questão de... Isso já faz parte da gente. Não estamos falando de uma guerra entre exércitos somente, mas de uma coisa do dia a dia. E é o que Tiago está apresentando. Preciso falar das guerras que vocês cometem a partir de vocês. Porque para quando você entende as guerras que acontecem, para entender as guerras que acontecem, vocês precisam primeiro entender o que acontece dentro de você. E aí ele vai apresentar então 3 tipos de guerras. Veja, a guerra uns com os outros, a guerra com nós mesmos e a guerra contra Deus. E no primeiro momento eu quero falar sobre a guerra uns com os outros. Lá no verso 1, ele vai dizer, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Lá no verso 11 ele vai dizer, meus irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Tem uma canção que diz assim, somos corpo assim bem ajustados, não é isso? Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma sim. Verdade, isso. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso querer, precioso és para mim. Uau! Salmo 133, verso 1. O salmista vai dizer o quê? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aí eu olho para a Bíblia e não vejo isso. Eu vejo Ló brigando com seu tio Abraão. Eu vejo Absalão querendo matar o seu pai, matou o seu irmão. O que eu vejo na Bíblia é um quadro de guerras intensas, onde os discípulos estão brigando entre si para saber quem é o maior. Eu começo a ver na Bíblia algumas questões curiosas, seria até interessante lembrar da igreja de Corinto,
que era uma intensidade, uma briga, quem tinha um dom melhor, quem não tinha um dom maior, quem era isso, quem era mais prático, quem podia ser usado mais vezes, quem tinha mais autoridade, é uma briga intensa. Talvez valeria muito a pena a gente lembrar das palavras de Paulo à igreja da Galáxia, que diz o seguinte, lá em Gálatas 15, verso 15, mas se vocês agem como animais selvagens, olha como os crentes estavam agindo, como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Era uma briga tão intensa que Paulo vai dizer, vocês estão agindo como animais selvagens, sem consciência. Essa briga não tem sentido. Que zelo é esse pela palavra que vocês estão dizendo? Isso é um falso zelo, isso é ilusório. Na verdade, o que vocês estão tendo como briga está ligado a você e não ao fato como um todo. Há uma briga interna. E quando Tiago trabalha isso, ele está trabalhando um ponto em que, como bom e quão suave, de fato, se vivêssemos como irmãos, mas quando a gente olha a caminhada da Bíblia, os primeiros irmãos, um matou o outro. Porque nós estamos falando de algo que está ligado a nós, vem dentro do nosso coração. O pecado é egoísmo puro. É um desejo egoísta da gente. Essa é uma verdade que Tiago está tentando exortar dentro de nós. E é interessante que no livro de Tiago, eu tenho certeza que você já leu o livro de Tiago mais de 30 vezes, né? Já é a terceira semana praticamente, então Tiago é um capítulo, é um capítulo, 5 capítulos, é muito pequeno, então você já deve ter lido várias vezes, e com certeza você deve ter observado vários tipos de guerra que existem entre os irmãos, que Tiago menciona. O primeiro dele é lutas entre classe, não sei se você já reparou isso. Se você ler o livro de Tiago, você vai reparar sobre a luta entre classe, entre o rico e o pobre. Quantos já viram isso no texto? Está isso escrito aí, certo? Um outro momento é, talvez, se a sua Bíblia tiver subnegrito, né? Se você lá olhar no capítulo 2, precisa mostrar não, Carlão, capítulo 2, se você olhar na sua Bíblia, no verso 1 ao 9, está em negrito assim, luta entre os irmãos. É uma das coisas que ele vai falar sobre o rico, sobre o pobre, tratamento igual entre os irmãos, melhor dizendo o título, entre o rico e o pobre. Uma outra luta é a trabalhista, não sei se você também já viu isso aí no texto, que está lá no capítulo 5, do 1 ao 6, que aí Tiago vai dar uma palavra dura para os empresários. Se você for comigo no verso de número 3 de Tiago capítulo 5, melhor dizendo, vai dizer o seguinte, o seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como o fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Olha a exortação de Tiago para os ricos. Olha, vocês não estão pagando os seus funcionários. É uma luta trabalhista, existe uma guerra trabalhista. Acontece isso hoje, sim ou não? Misericórdia, viu como é a Bíblia atual, né? A terceira luta é a luta na igreja. É a luta na igreja. Os crentes estavam em guerras uns com os outros em relação a cargos. Tanto que Tiago, capítulo 1, salvo não me engano, ele vai falar isso. Olha, tem gente querendo ser líder, querendo ser professor, mestre, mas que não deveria ser. E tem gente brigando por isso, tem gente morrendo por isso, matando a fé dos outros por isso. Porque quem luta, não luta só, ele quer lutar por uma coisa que ele quer, que é egoísta, e tenta convencer todo mundo a lutar com ele, para dizer que ele está na razão, porque é uma guerra interior. É uma guerra interior. E o que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, tem gente querendo ser mestre que não deveria ser, porque quando abre a boca é só tristeza, tem alguma coisa errada. Então ele também vai mencionar sobre a briga dentro da igreja, as guerras, as lutas dentro da igreja. E eu como pastor e filho de pastor, bispo, pode dizer para você o seguinte, já vem muita igreja sendo destruída espiritualmente por causa de guerra de cargo. Você já viu, pastor Mazinho? É o que acontece. Tem gente que não assume, não aceita, meu amigo, isso aí vai longe, isso aí é só um sermão, né? Mas eu estou resumindo, mas isso aí vai longe, só Jesus na causa. Mas nós expulsamos isso na igreja, amém? Glória a Deus. Outra coisa é a luta pessoal. Então ele vai falar primeiro sobre a luta de classe, luta trabalhista, a luta na igreja, e agora a luta pessoal, dos seus próprios desejos. Queremos as coisas da nossa maneira, queremos as coisas de a partir... E a gente não quer desfrutar, a gente ignora o desfrutar, a gente quer a briga dentro de nós. Eva, eu acho isso fascinante, Adão e Eva, desfrutem da vida.
O que ela faz? Eu quero ser igual a Deus. Ela fez com que o marido perdesse o desfrutar da vida por um desejo egoísta. E ela vai lá e come do fruto. Dá para o marido. Porque, eu não vou abrir. Ela dá para o marido comer. E aí quando o marido come, Deus aparece, o que o marido faz? Culpa quem? A esposa. Por quê? Porque o desejo dele é o seguinte, eu quero ser salvo, vou culpar ela. Mais uma vez, eu acuso alguém por um desejo egoísta. É culpa da mulher, não é culpa minha, foi ela que me deu. Desejos egoístas, uma luta egoísta, algo que acontece dentro de nós, que nós em Cristo podemos vencer o orgulho, podemos vencer a ansiedade, podemos vencer o medo, as inseguranças da vida. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Só que crente é esse que diz que está em Cristo, mas não vence isso? Porque a não vencer isso, você gera crise. Dentro de você, externamente, gera uma guerra. E é o que Tiago precisa exortar nesse momento. Olha, vocês optaram agradar a Deus ou seus próprios desejos? A questão é, por que nós estamos sempre em guerra um com os outros? Se nós somos irmãos, se nós somos batizados, se nós temos a mesma fé, se nós estamos no mesmo espaço, por que a gente briga entre nós? Por quê? Esse é o questionamento de Tiago. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar por que você na sua adolescência brigava com seu irmão? Se você era do mesmo sangue, morava na mesma casa, por que a gente briga? Você já parou para pensar nisso? Por que no casamento é momento de muitas brigas e tensões, um não olha para a cara do outro? Por que entre a família existe briga? Por que um parente está longe, outro não quer falar com o outro, outro no Natal não vai por causa de um outro fulano? Por que acontece isso? Esse é o questionamento de Tiago. Já parou para pensar nisso? Por que a gente briga? E aí ele vai entrar na segunda guerra, que é a guerra que guerreamos contra nós mesmos. Porque quando eu entendo essa guerra a qual eu guerrei, eu começo a entender o que acontece ao meu redor. E aí, vá comigo no verso 1 ao 3 de Tiago, capítulo 4. Mais uma vez, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos, que estão sempre lutando dentro de vocês. É fora ou dentro? Dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos para o quê? Para matar até a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são o quê? Maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Como membro de igreja, numa igreja metodista do Catete, como pastor, eu aprendi um princípio básico. Uma casa feliz torna uma igreja feliz. Uma vida saudável gera uma igreja saudável. Uma família que vive sempre no perdão gera uma igreja que entende que o perdão é algo prático. Só que uma casa em confusão transforma o espaço da igreja em uma grande confusão. Por isso que Paulo a Timóteo vai dizer o seguinte, olha, não aceito que nenhum bispo ou pastor tenha o direito da liderança se antes não resolver a sua casa. Porque se na casa dele houver briga, o que vai acontecer na igreja? Se você é líder e em casa está tendo confusão ou está tendo algum problema familiar, cuidado, porque a crise que você tem lá, você vai trazer aqui. A palavra dura que você trouxe aqui, você vai trazer aqui também. Isso aqui é comum, isso é natural, acontece. E por isso que Tiago vai trazer esse questionamento, gente, vocês não estão entendendo que vocês não pedem a Deus, e quando pedem não recebem porque o intuito de vocês é maligno, é mau. É algo egoísta, você não quer ser líder para servir, você quer ser líder para ter o título. Esse é o ponto seu. E aí você briga com céus e terra porque você quer ser ouvido, porque em casa você não é ouvida. Eu tinha uma irmã que, bênção, mas infelizmente ela tinha uma crise existencial na família dela e ela queria que a igreja ouvisse ela a todo custo.
Sabe quando uma pessoa te convida para um evento e você fica com medo de ir no evento? Que a maneira que a pessoa te convidava era quase uma briga. Eu falei, Jesus, e os irmãos, pastor, pelo amor de Deus, conversa com a fulana, porque eu não quero ir no evento. Eu falei, por quê, irmão? Porque do jeito que ela chama, ela está brigando com céus e terra. Parece que ela oprime a gente. Aí eu cheguei na irmã, fala de uma forma suave, sorri, você é linda. Não era não, mas a gente fala pela fé, né? Falei, irmã, você é linda, abre o seu sorriso, fala com amor, fala com graça. Tá bom, pastor, tá bom. Mas quem que está reclamando? Eu falei, ih, Jesus amado, é difícil demais. A guerra no coração contribui muito para causar guerra na igreja. Se o seu coração está em guerra, você vai gerar guerra na igreja. Se o seu coração está em guerra, vai gerar guerra na tua casa. Vamos gerar guerra dentro do trabalho, dentro de casa, na igreja, em todos os lugares. Ele ainda vai dizer, tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa, ou em outras versões, obras malignas. Veja, às vezes a gente não entende comportamentos, isso não está ligado ao que ela está lutando, porque é um falso, é ilusório, na verdade é uma briga interior, uma briga interna. Isso tem a ver com algo que é dentro, porque a essência do pecado é o egoísmo. A essência do pecado sempre vai ser o egoísmo. Eu quero algo para mim, eu quero que seja algo para mim, e assim adiante. Esse é o ponto. E a verdade, irmãos e irmãs, é que nós encobrimos essa guerra interior com uma manta ou um véu de espiritualidade. A gente encobre isso com os nossos atos santos. A gente acha que encobrimos a nossa briga interior com um véu de espiritualidade, achando que ninguém vai observar isso, mas Deus percebe. Deus percebe. Não, pastor, eu brigo pelo louvor porque eu não nasci para isso. Mentira! Não é porque você ama, porque você não consegue largar, você não entende que tem alguém que pode substituir. Não, pastor, que isso, forma alguma. Uma frase que eu sempre ouço, pastor, eu amo a igreja, eu não brigo por cargo, eu entrego a qualquer momento. Na hora que eu peço, que isso? Não é assim. Falei, irmã, mas foi você que falou, não fui eu. Por isso que quando eu entro na igreja, eu digo para os líderes que eu escolho, e sento e falo com eles, olha, o mesmo que eu chamei, o mesmo que eu te libero. Você entende isso? Entendo, amém. Tem que ter essa mentalidade. Olha, pastor, eu amo a igreja e é assim que funciona, eu não brigo por cargo. Amém. Aí você vai ver o quê? Matando por cargo. Esse véu de espiritualidade é o mesmo que Miriam usou. Miriam chegava e dizia, Moisés, falava mal de Moisés à vontade. Falava mal da mulher dele, falava mal disso, porque a mulher dele não era judia. Mas a fala dela não era o problema é o que estava dentro dela. O que ela tinha? Inveja da autoridade do irmão. Ela não tinha problema com a esposa, não. Isso é um detalhe. O problema é que ela não tinha autoridade do irmão. Aí ela começa a falar mal dele. É isso. Aí usa um véu de espiritualidade. Não, mas eu sou judia, eu oro, eu sobrei também, eu passei por sofrimento, eu passei por isso, papapá. Assume logo, irmã, que você está com inveja da autoridade de Moisés. Tanto que Moisés, quando sabe o que acontece com a irmã, ele não está entendendo o que aconteceu. O que aconteceu? Por que minha irmã, Senhor, que exortação é essa, minha irmã? Simples. O problema não é a sua irmã, a sua esposa, que ela está falando mal. É que ela quer a tua autoridade, ela está com inveja. Porque o desejo do coração dela é ser tão reconhecido quanto Moisés. É ter tanta autoridade quanto Moisés. O que ela diz? Eu não tenho, eu vou começar a falar mal da mulher do cara. Porque aí talvez a gente comece a contestar se ele tem autoridade ou não para falar. Esse é o ponto. E aí eu faço questão de confessar um pecado para vocês. Quando eu fui para a minha primeira igreja, a pessoa que estava antes de mim, tinha um trabalho muito significativo, muito significativo. E quando eu cheguei na igreja, a igreja toda tinha uma raiva da pessoa anterior, por alguns motivos, não a igreja toda, perdão. E eu cheguei lá e comecei a trabalhar, só que eu comecei a ouvir a raiva do povo e não parei para entender a pessoa que estava antes de mim. E aí eu comecei a ouvir o povo e comecei a me tomar pela raiva deles. E eu comecei também a ficar com raiva da pastora. Falei, não, isso também eu acho um absurdo, eu também acho isso, também acho aquilo. Em um determinado momento, foi passando o tempo e eu querendo que a igreja avançasse, crescesse, mas a igreja era muito engessada, a igreja não ia para lugar nenhum, ela estava parada.
E aí um dia, um pastor amigo meu, Rodrigo, sentei com ele, conversei com o Rodrigo e tal, falei, pô, a situação é essa, tudo mais, pô, mas a pastora também. Aí Rodrigo falou assim para mim, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você tem que deixar a pastora ir, segue o teu caminho, cara. Falei, ah, mas aí é fácil você falar e tudo mais. Aí um dia em oração, eu perguntando para Deus, Deus, por que a igreja não vai? Por que a igreja não vai? Eu não nasci para ser um pastor qualquer, não, a igreja tem que ir, pô. Aí Deus falou assim, simples, ela não vai porque você está atrasando o caminho dela. Falei, eu? É, você que está atrasando. Porque você coloca uma manta de espiritualidade, um véu, perdão, de espiritualidade, mas no seu coração a igreja não cresce porque você aceitou a raiva da igreja, ao invés de você mandar a igreja perdoá-la. Aquilo quando entrou em mim doeu, mas glória a Deus pela dor. Agora eu entendi. Demorei 1 ano e meio para ensinar aquela igreja que a gente tinha que perdoar. Quem passou ali. Porque a pessoa tinha frutos. Falei, se a gente não perdoar, a gente não avança. E quem atrapalha a igreja, Deus tira de um jeito ou de outro. E foi naquele momento que quando eu pedi perdão, fui atrás da pastora. Ela sabe, fui atrás dela, falei com ela, pastora, estou pedindo perdão, porque eu, infelizmente, na minha eu cometi esse pecado, é humano, foi isso, invejei o seu trabalho, eu não assumi isso dentro de mim, fui aceitando as falas dos outros e fui escondendo dentro de mim, coloquei um véu de espiritualidade. Quando eu arranquei esse véu, a igreja começou a ir. Fazer uma pergunta, você sabe quanto tempo Miriam atrasou o povo de Deus no deserto? 1 semana. Tem gente aqui que não anda na sua vida porque não aceita olhar para o seu coração. Tem gente que travou a caminhada do seu filho, da sua esposa, da sua própria vida, do seu trabalho, do que Deus quer para você. Por quê? Porque você está travado com um véuzinho de espiritualidade quando Deus quer rasgar isso de você. E a gente precisa assumir isso. Senhor, olha para o meu coração e eu vejo, a minha verdade é que eu tenho inveja que o outro canta melhor que eu. A verdade é que o outro fala melhor do que eu. A verdade, Senhor, no fundo do coração, é que eu não aceito isso. Eu não aceito que o pastor tenha mais autoridade que eu. Eu não aceito que um pode orar e o outro não. Eu não aceito. Está ligado à inveja, porque os desejos dos nossos corações são maus. Como o próprio texto vai dizer, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Não gera coisa boa, só gera coisa maligna. A essência do pecado é o egoísmo. Ou você anda tirando o véu de espiritualidade, ou você para e continua com esse véu e você nunca vai ver as coisas ao seu redor caminhar. Nunca vai ver. E é o que Tiago está exortando ele, gente. Vejam, preste atenção. Ele vai mostrar no verso 2 ou 3 os desejos egoístas, o que eles nos levam a fazer. Verso 2, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-la, estão prontos para matar a fim de consegui-las. Veja, o desejo mau nos fazem fazer coisas erradas, posicionamentos errados, falas erradas, pensamentos errados. Uma segunda coisa que também ele o faz, o desejo maligno, verso 3, é orar de forma errada. Veja verso 3, quando pedem, não recebem porque os seus motivos são o quê? Maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Eu já vi muita gente fazendo oração com mais cara de bruxaria do que oração de crente. Calma, que Deus esse quer fazer sua vontade mais do que a própria, que é dele mesmo. Acontece isso na vida da igreja, infelizmente, é o que Tiago está dizendo. E não somente nesse âmbito, mas em todos. Não, olha só, eu sou esse, vai ser nessa direção, vai ser desse caminho, tem que ser do meu jeito. Uma coisa, e aí que Tiago vai pontuar, uma coisa é ser movido por aquilo que Deus coloca, e outra coisa é por um falso zelo. Qual é o intuito? Qual é o interesse? Marilane falou comigo essa semana uma coisa interessante, que qual é o interesse? Qual é o interesse de algumas falas? Qual é o interesse? Porque existem interesses egoístas e tem interesses que têm a ver com Deus. O maior ensinamento que meu pai me deu é quando eu terminei a faculdade, ele falou, Fernando, se você quer subir um altar e pregar, você primeiro precisa visitar os seus parentes de sangue. Eu falei, pai, mas nem conheço, nunca vi. Você quer que eu vá lá como? A questão não é como ou como você vai lidar. A questão é, se você pregar no altar e falar sobre perdão, você nunca vai ter autoridade diante das crises e das dores das pessoas, porque você não tratou isso de você primeiro. E lá fui eu, acabei a faculdade, fui viajar,
fui encontrar família. Eu nunca vi na minha vida. Encontrei alguém e passei, eu acho que foi uma semana lá, encontrei todo mundo e voltei pronto para falar, agora eu subo naquele altar, mas eu vou dar uma rajadada, uma espadada atrás da outra, por quê? Porque é uma área que eu já resolvi. E às vezes a gente acha que pode lidar com algumas questões da vida sem resolver outras. E é o que o que Tiago está dizendo, gente, o problema das brigas que acontecem estão dentro do próprio coração. Por que existe briga no casamento? Desejos egoístas. Por que existe briga entre os irmãos? Desejos, invejas egoístas. Caim mata Abel porque é um desejo egoísta. Por que Deus aprova o dele e não aprova o meu? E aí a gente ora errado, a gente faz errado e a gente gera morte. Quantas casas, irmãos e irmãs, não estão morrendo por causa de desejos egoístas? Então hoje, eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: os novos membros aqui, eu tenho dito para eles, nós somos não só membros, nós somos líderes, nos posicionamos como servos. Nós não podemos ter desejos egoístas, mas sempre a vontade de Deus. Às vezes a gente vai ver pessoas brigando dentro de casa por determinadas coisas que não tem nada a ver com o intuito do coração de Deus, mas tem a ver com seus desejos egoístas. Isso no trabalho, isso na igreja, em todos os âmbitos, porque guerra é fruto de desejo egoísta. Se a gente olhar as guerras recentes aqui agora, por causa de terra, China querendo entrar contra Taiwan por causa de, nossa, a terra é nossa, não, mas a gente, desejos egoístas, pessoas morrem por desejos egoístas, a gente mata pessoas por desejos egoístas, e não por aquilo que Deus quer, mas por aquilo que a gente quer. A gente quer saciar o nosso estômago, a gente quer saciar os nossos desejos, a gente quer ser alimentado por aquilo que nós queremos e não por aquilo que Deus quer dar para nós. Não olha a pessoa, não olha o porquê está assim, olha porque está falando isso, olha mais profundo. E você vai ver que a fala dela está ligada a uma crise interior. Quem aqui já evangelizou alguma prostituta? Levanta sua mão. Ok. Veja bem, a maioria, quando você conversa, você vai ver que elas têm um trauma lá de trás. Não é algo que ela escolheu, não, hoje eu decidi, não. A maioria tem traumas lá de trás. Quantos aqui já evangelizaram algum homossexual? Levanta sua mão. A maioria também tem traumas lá de trás. Veja bem, quantos aqui também já pregaram para moradores de rua? Você vai ver que estar ali não é algo que eles escolheram, foi um escapatório. Tem homossexual que passou dificuldade na infância, foi abusado, alguns tomam outros rumos, outros tentam vencer e assim por diante. Tem gente que não sabe, tem gente que não sabe como lidar, era muito novo, assim como meninas. Uma vez estive expulsando demônio de uma mulher, que era muitos demônios, demorou 2 horas, eu e um grupo. Quando chegou no demônio principal, ele falou, olha, eu usei alguém para abusar dela quando criança. Falei, agora eu entendi porque ela se prostitui. Como que o coração recebe isso? Se a gente não sentar e a gente abrir o coração e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor trate isso aqui. Por que eu me sinto um nojo? Por que eu me sinto imprestável? Por que eu me sinto inútil? Por que eu sou um péssimo pai? Por que eu não consigo ser fiel? Por que no casamento eu sou grosso? A gente começa a perceber que tem tudo a ver, que está aqui dentro. Está aqui dentro. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Mas nós precisamos falar, Senhor, olha aqui, esses são os meus problemas. Eu brigo muito com meus filhos por causa disso, mas na verdade, isso aqui é um véu de espiritualidade. Isso aqui é uma ideia de pai, que eu não tive, eu sinto essa carência no meu coração, e às vezes eu sou duro com os filhos por causa disso. Senhor, olha aqui o meu casamento, porque eu passei por isso, por uma outra experiência, eu estou sempre agindo dessa maneira, a gente está errado, está errado. A gente precisa abrir os nossos corações e falar, Senhor, nós queremos parar de guerrear, porque minha única guerra que vale a pena é contra o diabo e contra eu mesmo. Nós precisamos parar de guerrear contra o outro. A gente precisa parar de entrar numa crise intensa, interna nossa. Começar a perceber que às vezes você é duro com o seu marido sem motivo nenhum. Às vezes você é ríspido com o seu filho sem motivo algum. E quando você para pensar, é porque você não quer aceitar que tem que abrir o coração e deixar Jesus tratar a tua vida. Vocês têm guerra uns com os outros, e às vezes vocês nem sabem o motivo. E o motivo número 1, porque essas guerras estão ligadas ao coração de vocês. E quando você entende que você tem guerra contra você mesmo, entre você mesmo, você abre os seus olhos e permite que Deus mude isso em você.
e o ambiente ao seu redor vira um ambiente prazeroso. E dentro da igreja, se nós estamos causando guerras, brigas, dentro de casa estamos causando guerras e brigas, se no trabalho causamos guerras e brigas, é porque também temos que rever se em nosso coração Jesus predomina ou se são os nossos desejos. Porque no coração do homem vem todo desígnio que são maus, desejos facciosos, egoístas. A gente precisa quebrar isso, irmãos. A gente precisa quebrar isso. Para que mais vidas aproximem-se dessa igreja, nós precisamos quebrar isso. Para que mais pessoas se convertam, como dito no começo do culto, que pessoas sejam salvas, nós precisamos quebrar isso dentro de nós. Eu tenho pessoas para salvar, eu tenho certeza que você tem, amém? Em Atos, Deus vai dizer para Paulo, Paulo, não vai embora dessa cidade não, tem mais pessoas que eu preciso salvar. Tem pessoas nessa cidade que Deus quer salvar, tem vizinhos nossos que Deus quer salvar, e para isso nós precisamos cuidar do nosso coração. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu estou abrindo meu coração, colocando diante de você, aqui está os motivos das minhas brigas. E se às vezes eu não sei quais são, Senhor, também coloco diante de vocês, aqui são as minhas brigas. Me mostra por que eu sou assim. Sonda meu coração e me revela para mim por que eu estou agindo assim. E aí você vai descobrir muita coisa. Porque Deus, Ele é um excelente psicólogo. O Espírito Santo é um excelente psiquiatra. Ele vai te mostrar direitinho o que você precisa. Amém? Se coloca de pé, fecha os olhos junto comigo.